Muito bem, estamos ao vivo. Atrasei 2 minutos, mas problemas técnicos, não é? Tudo bem por aí? Ao apagar das luzes de 2020, eu vou falar sobre liderança. Mas por quê? Porque a liderança é uma base para que você construa tudo aquilo que você quer construir de bom para você, para sua família, para os seus negócios, para os seus estudos, para a sua carreira, enfim, construir tudo aquilo que você quer construir de coisas boas. A liderança pode ser uma base maravilhosa. O que é exatamente a liderança? Eu vou falar. Bom, para quem não me conhece, é claro, não é? As pessoas seguem outras e muitas vezes seguem por vários motivos, mas acabam não conhecendo quem é a pessoa que eles estão seguindo, conhecendo profissionalmente, pessoalmente e tal. Né? Pessoalmente a gente entende, profissionalmente talvez seja mais interessante dizer que eu falo de liderança, eu estudo a liderança porque há mais de uma década eu sou jornalista, há mais de uma década, ou emendando isso, está muito próximo disso provavelmente. Não sou muito bom de datas, não é? Mas há mais de uma década entre jornalismo, entre ser professor, entre ser um treinador corporativo, enfim, há mais de uma década trabalhando com pessoas, entendendo pessoas, buscando conhecer as pessoas e tentando fazer um link entre o nosso mundo, o mundo pessoal, o mundo das pessoas, o mundo profissional e tudo aquilo que eu venho aprendendo nesses últimos anos, que é o jornalismo, a comunicação, a informação, a produção de conteúdo, a produção de informações e como dar uma utilidade para tudo isso. Uma utilidade prática para o dia a dia, para a carreira, para o negócio, enfim, eu construí a minha carreira em cima disso aí, e uma utilidade também, digamos, transcendental, como melhorar a nossa vida interior, a nossa alma, com todo esse conhecimento. Então esse é o conhecimento que eu trago para dentro da liderança. Então a comunicação, o mundo da política, que eu não comentei, o mundo da política para mim durante também muitos anos, como assessor no mundo da política, assessor de comunicação. Então, eu estou unindo a comunicação, a política, eu estou unindo o conhecimento do marketing, de onde eu sou professor, no marketing, e da gestão, de onde eu fiz o meu mestrado, na gestão. Uno tudo isso e encontro tudo isso unido na liderança. E é sobre liderança que eu quero falar com vocês, não só hoje nessa live, mas ao longo de todo 2021 e além, não é? Porque esse é o conteúdo que eu escolhi para trazer ao mundo, às pessoas, ao nosso Brasil, à nossa sociedade, às empresas, aos estudantes, enfim, o assunto é um só, é liderança, e dentro da liderança eu tenho todos esses pilares ou todos esses conteúdos que vão construindo a liderança ao longo do tempo, porque algumas coisas são perenes, ou seja, algumas coisas não mudam, são verdades absolutas, e outras coisas vão mudando de acordo com o andar da carruagem da humanidade. Eu disse para vocês que eu ia falar sobre três pilares que constroem a liderança inicialmente. Então você gostaria de ser um líder no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, que é uma das características da nossa live de hoje, para as pessoas que são empreendedoras, para as pessoas que têm o seu próprio negócio, elas precisam liderar. A verdade é essa. As pessoas que estão estudando, os estudantes, é o outro público que eu disse que eu ia chamar para essa live falando de liderança, para esse público também dos estudantes. Você precisa ter uma liderança nos seus estudos para que os seus estudos não sejam um empecilho na sua vida, ao contrário, para que os seus estudos gerem coisas boas na sua vida. Então, liderança para os estudos,
liderança para o empreendedorismo, para os negócios, liderança para a gestão. Você que é um gestor, você que é um diretor, um gerente, você que de alguma forma lidera pessoas, um professor, como eu, lidera pessoas. Então você tem uma gestão nas mãos e as pessoas esperam de você liderança. Mais do que você espera de você, as pessoas esperam de você liderança. Então é super importante você saber liderar. Percebe? A liderança ela está presente em praticamente todos os âmbitos da sociedade, em tudo aquilo que você resolver fazer em 2021, a liderança vai estar lá. Quer você queira, quer não, quer você use, quer não. Então é bom a gente usar a liderança, porque através delas nós vamos potencializar aquilo que nós temos de bom, nós vamos enxergar, identificar aquilo que nós não temos de bom, então vamos ter que melhorar, porque um líder está em constante mudança para melhor, em aperfeiçoamento constante. Então, se você estudar liderança, se você aprender as regras, as ferramentas, como pensa um líder, ou seja, ter um raciocínio condizente à tua situação de líder. Se você fizer tudo isso e um pouquinho de outras coisas que a gente vai falando ao longo do tempo, se você fizer tudo isso, você vai potencializar quem você quer ser em 2021. Sacou aí? Não tem nada a ver com autoajuda, ok? Nada a ver. São coisas práticas utilizadas há muito tempo. Quando eu digo muito tempo, são séculos, tá? Muitas verdades que são postas em prática há incontáveis gerações, juntando todas essas tradições com as coisas mais recentes da comunicação, do marketing, da gestão, que são aqueles conteúdos que estão presentes aqui na liderança que eu quero apresentar para vocês, a liderança 360, porque é uma liderança onde você, quando volta para o mesmo canto, você não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa, não é o mesmo gestor, o mesmo professor, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo estudante, o mesmo empreendedor, etc. Então é 360, você volta para o mesmo canto, mas você não volta a mesma pessoa. Este é o grande papel da liderança, que são 3 os elementos que você precisa aprender. Sendo bem objetivo, você precisa se conscientizar, você precisa se empoderar. Veja que eu estou utilizando termos bem comuns hoje em dia. Então, conscientização, empoderamento e aperfeiçoamento constante. 3 elementos. Então quer dizer que se eu me conscientizar, se eu desenvolver empoderamento, se eu me empoderar e se eu me aperfeiçoar constantemente, eu vou me tornar um líder? São os 3 primeiros passos. A gente não vai falar hoje, por exemplo, de virtudes, que é um capítulo bem extenso, que é um dos capítulos tradicionais que eu disse a vocês, que é unido ao conteúdo mais moderno. Então eu tenho coisas tradicionais de séculos, de milênios, na verdade, em que muitos homens e mulheres colocaram em prática, cresceram pessoalmente, espiritualmente. Então eu trago isso para a liderança 360. Além das virtudes, por exemplo, temperamento. Você sabe qual é o seu temperamento? Isso tem que estar em sintonia com o tipo de liderança que você vai fazer, que é a liderança servidora, é um líder que serve as outras pessoas. Então ele não vai aprender só para si, ele vai aprender para si e para os outros. Transformar a sua vida e transformar a vida dos outros. Então, um líder, gestor, ele precisa ter essa consciência, que ele não está ali somente para dar lucro para a empresa, isso também é claro, mas ele precisa também ter a consciência de que ele está ali para desenvolver outros líderes. É o líder servidor. Claro que a gente não vai aprofundar, eu estou dando uma passada em tudo aquilo que é um potencial no assunto liderança, que você vai levar lá para 2021. Então, vamos focar nesses 3 elementos, ou nessas 3 luzes que eu estou lançando em cima da liderança, em cima de você nesse momento. Esses 3 luminares. Então, o primeiro luminar, primeira grande luz é conscientização. Conscientização de quê?
Basicamente, conscientização de você, quem você é. Você já parou para fazer essa grande, clássica pergunta filosófica? Quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? Não, quem sou eu? Tá? Vamos ficar, em termos de liderança, vamos ficar no quem sou eu. Ok? Conscientização sobre você. Conscientização sobre onde você está. Onde você está? Numa sociedade e em um mercado. Correto? Então, para quem vai utilizar a liderança no mundo corporativo, no mundo profissional, na sua carreira, nos seus estudos, sociedade. Qual é o tipo de sociedade que você está? A gente também vai estudar isso. É muito interessante porque você abre um leque de visão que você não tinha sobre você, com a ajuda da liderança, sobre a sociedade onde você está, com a ajuda da liderança. Bom, qual é a sociedade que nós estamos? Eu estou aqui na capital da luz, na capital do sol, por exemplo, a sociedade fortalezense, cearense, brasileira, latino-americana, por aí vai. Então eu tenho que entender a minha sociedade, porque eu estou inserido, não sou uma pessoa que vive isolada. Então aquilo que está ao meu redor acaba lançando influências sobre mim, sobre meus estudos, sobre minha carreira, sobre meu negócio, sobre a política que eu faço, etc, etc. Então, conscientização sobre você, conscientização sobre a sua sociedade, conscientização sobre o mercado. Você que é um empreendedor que vai utilizar a liderança para construir ou manter, ampliar, potencializar o seu mercado, seu negócio, seu pequeno negócio, médio, grande negócio, não importa, a liderança se encaixa em qualquer uma das situações do seu negócio, você precisa conhecer, se conscientizar qual é o seu mercado. Faz sentido isso para você? Você concorda com isso? Que você precisa se conscientizar porque você é o agente da tua vida. Repito, pessoal, quando eu estiver falando você é o agente da tua vida, você precisa se conhecer, isso não tem nada a ver com aquele negócio de autoajuda e tal, nada a ver com isso, ok? O buraco aqui é mais embaixo, não é? Nada contra conteúdo de autoajuda, só que, na minha opinião, ele é muito superficial, fica muito ali sobre as águas. Vamos mergulhar, a liderança exige um mergulho, e aquele mergulho profundo muitas vezes, ok? Já se ligou aí? Conscientização, você, sociedade, mercado, para você saber onde você está e quem você é. Eu disse que existe um segundo luminar, uma segunda luz nessa história da construção da liderança, não é uma liderança qualquer, é a liderança 360 que eu estou apresentando aqui para você. 360 porque você sai de um ponto, por exemplo, hoje, dia 31 de dezembro, nós estamos saindo de um ponto e vamos fechar um circuito ou vamos fechar um caminho, não é? uma circularidade, vamos fechar. Vamos chegar no mesmo ponto? Sim. Então a gente não mudou, voltamos para o mesmo lugar, mas nós voltamos diferentes. Não importa onde você está. Não importa fisicamente, geograficamente onde você está. Se você consegue mudar isso aqui e mudar isso aqui, você é um líder onde você esteja. Você é um líder na escola, você é um líder numa empresa, mudou de empresa, você vai levar a sua liderança porque você é o líder. Então não importa se você chega no mesmo lugar, se você está na mesma empresa, se você está na mesma família, se você está na mesma cidade, mas você não vai estar da mesma forma. Essa é a sacada da liderança 360. Você não volta do mesmo jeito. Você não vai entrar em 2021 do mesmo jeito se você já está aqui buscando essa conscientização, que é o primeiro grande luminar. Conscientização de você, do mercado e da sociedade. O segundo grande luminar, ou o segundo grande passo que você dá depois da conscientização é você entrar num outro processo, que é o processo do empoderamento. Uma palavra, eu estou usando uma palavra bem moderninha, não é? Muita gente usa o empoderamento feminino, o empoderamento disso, daquele outro. O empoderamento é uma palavra bem moderninha. Por quê? Porque eu não quero estar desintonizado com você
e nem comigo mesmo, que nós vivemos no século XXI, em 2021, daqui a pouco. Não é? Então, olha, o empoderamento, depois da conscientização, você vai buscar ferramentas, conhecimento, e esse conhecimento pode vir através de um vídeo, de um podcast, de uma leitura, algumas coisas eu vou indicar, alguns caminhos eu vou indicar para essa construção da liderança 360. Então você precisa ter poder, vamos dizer assim, de um modo geral, poder para fazer com que aquela conscientização que você teve no primeiro passo se torne algo prático. Por isso que eu disse que a coisa não é só ficar pensando positivamente. Nada a ver. Tem, claro, o pensamento positivo, não é? Que é uma coisa natural no ser humano, mas a gente não vai ficar nisso. A gente vai aprofundar. E aqui já é um passo, um degrau para cima, se você quiser, ou um degrau para baixo no aprofundamento, ou no mergulho que você está dando em você, na sociedade e no mercado. Então, eu preciso de ferramentas para ter poder sobre, por exemplo, meus conhecimentos. Como anda o teu conhecimento, hein? Conhecimento geral. Os teus sentimentos. Nós somos formados também por sentimentos, não é verdade? E outra coisa, como anda a tua vontade? Esse negócio da vontade, a gente vai gastar praticamente todo o processo sempre estar falando dela, da vontade. A vontade, ela constitui, faz parte da nossa alma como ser humano, não é? Então nós temos a vontade, ok? E eu preciso treinar a minha vontade. Já ouviu falar nesse negócio de treinar vontade? Treinar, uma coisa bem simples, treinar a vontade de acordar todo dia às 5h30 da manhã e ir para a academia. Treinar vontade. Por isso que eu disse, em alguns minutos atrás, que nós não falamos só da teoria da liderança, mas a gente pratica muito mais, às vezes, um pouco mais teórico, às vezes, um pouco mais prático, muitas vezes. A gente tem que treinar a coisa, treinar a nossa vontade. Para treinar a vontade, eu preciso conhecer como anda a minha vontade. Daí o primeiro passo, daí o primeiro luminar, que é o conscientizar-se, né? Tomar consciência de si próprio. Então, quando eu me conheço bem, eu sei dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, eu sei o que está lá fora no mercado, na sociedade, que pode ser uma ameaça para mim, uma ameaça que eu digo, não uma ameaça física, mas uma ameaça, por exemplo, de desemprego, uma ameaça que eu não consiga galgar a minha carreira como eu pretendia fazer isso. Então, eu preciso da conscientização e eu preciso de empoderamento. E esse empoderamento vem, como eu já disse, através do conhecimento, que por sua vez vem através de leituras, de um vídeo, de uma conversa. Nós vamos ter, eu pretendo fazer uma vez por semana encontros assim para tirar as dúvidas, que é a mentoria. Ok? Então, essa construção da liderança, ela é lenta, às vezes acelera, às vezes você nota o resultado instantaneamente, porque tem algumas coisas muito práticas, ferramentas de mercado que você usa, nossa, não imaginava que isso era tão fácil assim. E outras coisas, lento. A construção lenta, por exemplo, a construção das virtudes. Eu disse que não ia falar das virtudes aqui, porque é muito mais complexo do que uma coisa rápida de se dizer. Mas a construção das virtudes. O que é uma virtude, ô Danilo? A virtude são hábitos bons. Hábitos, já está dizendo, você constrói. O velho e bom grego Aristóteles já falava dos hábitos bons, da construção das virtudes. E a gente vai falar muito deles, viu? Desses nossos antigos companheiros virtuosos gregos, Platão, Aristóteles, os medievais. Lembra que eu falei que tem coisas muito antigas, milenares, de gerações clássicas que já foram postas em prática e são verdades perenes, profundas, enraizadas, que se você fizer vai dar o resultado e acabou o ponto final, porque o mundo há 2000 anos vem fazendo isso, 2500 anos na verdade, se a gente coloca lá os gregos
socráticos já vem fazendo e dando resultado. E unindo a liderança 360, ela não fica só nessa pegada clássica, mas ela une também com a pegada moderna de hoje, 2021, daqui a pouco, as coisas mais modernas, mais recentes da comunicação, do marketing, da gestão, as ferramentas, as estratégias, a gente vai falar muito também de estratégia, tudo isso unido na construção de um objetivo: tornar você líder do seu negócio, em seu negócio, na verdade, porque o líder é você. Então, líder em seu negócio, nos seus estudos, na sua política, na sua carreira, na sua gestão. Quando eu digo gestão, eu sempre estou pensando no gerente, no diretor, no CEO, homens e mulheres que gerenciam não só um negócio, mas gerenciam pessoas também. E a missão deles também, como eu já disse, não é só obter lucro, fazer a empresa crescer. Isso, sim, é maravilhoso, ótimo. Mas o que é a empresa sem as pessoas? Pensa aí, o que é um negócio sem as pessoas? Um amontoado de concreto, de tecnologia, de vidros e ferros, não é não? De máquinas. Então, eu tenho certeza que isso é super válido para você, independente da situação que você esteja. Se você é uma mãe, dona de casa, você é uma líder para os seus filhos. Tem muita coisa que você vai poder utilizar nessa lida dos seus filhos. Por exemplo, conhecer o comportamento dos seus meninos e meninas aí da sua casa. O temperamento, maravilhoso quando você descobre isso. É uma luz quando você descobre isso. Primeiro, quando você descobre o seu temperamento, porque primeiro a conversa com a gente, depois com os outros. Nós nos tornamos ou vamos construindo a nossa liderança ao mesmo tempo que nós vamos distribuindo essa liderança para os outros. Os outros podem ser os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos colaboradores, funcionários, nossos alunos, a nossa sociedade. Por acaso, se você é um político, se você é um político, por exemplo, posso dizer uma verdade para você? Porque aqui é a verdade na veia. Vou dizer uma verdade. Você nunca vai estar pronto. É isso aí. Um líder nunca vai estar pronto. Ele sempre vai estar em constante evolução. 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 Hoje você está aqui, amanhã você vai estar aqui e aqui e aqui. Evolução constante, ok? E essa evolução vai escorrendo e dando de beber a quem está ao seu redor. Sabe aquela pirâmide feita com copo, com taças, né, muito chique, que a gente já viu por aí em filmes, que se coloca champanhe na primeira taça lá em cima e aquilo vai escorrendo? Pronto, é uma ótima prefiguração do que é a liderança. Vai escorrendo para quem está ao seu redor. Ok? Muito bem, falei do primeiro luminar, da grande luz que é a conscientização de si, do mercado, da sociedade. Falei do empoderamento, que você precisa ter poder, não é? Precisa ter as ferramentas, o conhecimento necessário para fazer a tua evolução na liderança. E existe o terceiro elemento que eu acabei de comentar. Terceiro elemento, o terceiro grande luminar é o comportamento que o líder deve ter de aperfeiçoamento. Conscientização, empoderamento, aperfeiçoamento, porque eu nunca estou finalizado. Eu sempre estou melhorando, evoluindo. Cada livro que eu leio, cada podcast que eu escuto, cada conversa que eu tenho com uma pessoa mais sábia do que eu, um autor, um professor, nosso pai, nosso avô, nossa mãe, nossa avó, nosso irmão mais velho, as pessoas que têm a capacidade de distribuir conhecimento. Então, cada vez que eu entro em contato com esse tipo de situação, eu vou melhorando mais e mais.
Mas aí tem um segredo, que vai deixar de ser segredo porque eu vou contar para você. A sacada é o seguinte. Sabe o que é comportar-se como líder? É pensar como líder. Como pensa um líder? De modo geral. Pois a gente aprofunda isso nas outras lives. De modo geral, como pensa um líder? Tudo faz sentido para ele. Tudo que chega para ele faz sentido na construção da sua liderança. É uma história bem interessante sobre uma piada, não sei exatamente, um ditado popular, que você deve construir a sua estrada com as pedras que jogam em você. É mais ou menos assim. Tudo aquilo que você vai ter contato, vai captar. Repito, seja uma leitura, um filme que você assiste, uma conversa, um passeio que você faz, uns 10 minutinhos que você fica parado olhando pessoas, indo e voltando. Tudo aquilo que chega até você através dos seus sentidos, você vai utilizar, de alguma forma vai servir para você construir mais um tijolinho na sua liderança. Isso é pensar como um líder. Sacaram aí? Esse é a forma do líder ver o mundo. Ok? Aprendendo a todo momento. Aprendendo para si e depois aprendendo para distribuir para os outros, porque nós estamos falando do mais importante tipo de liderança que existe, que é a liderança servidora. Você aprende para si e distribui. É isso aí. Não é? É a história do amor. Amor é um negócio que você, quanto mais dá, mais você tem. Não é assim? Então, liderança é a mesma coisa. Porque liderança faz parte do amor ao próximo. Amor a si, amor a Deus em primeiro lugar, amor a si, amor ao próximo. Então, quando você utiliza tudo isso nessa construção, você está em constante evolução. Você está em constante modificação, para melhor, não é? Para melhor. Né? Então, esse ciclo de aperfeiçoamento é o terceiro luminar, é o terceiro elemento que eu prometi e disse que ia entregar para vocês. Cada um desses elementos a gente aprofunda, a gente estuda, a gente debate, a gente busca conteúdo, a gente evolui com cada um desses três para começar, hein? Para começar, ok? A gente vai falar das virtudes, dos temperamentos, a gente vai falar de onde buscar conhecimento para a gente evoluir como profissional, não é? Então, a gente já caminhando, porque eu não vou fazer uma live esticada, não, mas a gente caminhando, afinal de contas, hoje é Réveillon, não é? Então, já caminhando para o final, eu quero que você coloque em consciência isso. Colocar em consciência é colocar na nossa frente ali de forma clara. Esse conteúdo vai ficar gravado, não é? E aí, quem não pôde assistir, poderá assistir. Então eu quero que você coloque em consciência a prática, isso. Fazer conexões. Vou treinar agora, você vai treinar, fazer conexões. O que a liderança tem com o meu negócio, como eu posso liderar o meu negócio, como eu posso liderar os meus estudos, como eu posso liderar a minha gestão. Tudo aquilo que eu já ouvi de liderança, o que isso pode ajudar na prática. Vamos fazer um link, vamos construir um exemplo aqui para os empreendedores. A liderança, por exemplo, pode ajudar você a ter um bom relacionamento com o seu cliente. O que você acha? Você se conhecer, conhecer o teu mercado, ter empoderamento e ter a capacidade de se aperfeiçoar constantemente. Você acha que essas três situações, podem fazer com que você tenha um relacionamento melhor com o seu cliente? Portanto, venda mais. Pode fazer com que você tenha um relacionamento melhor com os seus liderados, seus funcionários, seus colaboradores, nem que seja um só, mas os seus funcionários, os seus colaboradores. Você acha que, por exemplo, ele trabalharia com mais amor no teu negócio?
Isso para os empreendedores. Agora, deixa eu provocar aqui os gestores de pessoas ou os gestores de um negócio cujo negócio, não é, agrupam pessoas. E esse gestor tem responsabilidade direta com estas pessoas, os gerentes, os diretores, enfim, os gerentes têm mais relacionamento e os encarregados têm mais ainda, os líderes de turma, líder, né, de equipe tem mais, mas todas essas pessoas poderiam se beneficiar dessa conscientização, empoderamento e aperfeiçoamento que a liderança traz? Por certo que sim, porque eu já dei aquele exemplo das taças que vão derramando nas outras taças. Então, se um desses atores, não é, esses gestores, aprendem a liderança, é claro que todos os outros vão beber dela. Você tem que ter essa magnanimidade, uma das virtudes, magnanimidade, que é a alma grande, para não guardar esse conhecimento para você, ao contrário, transbordar esse conhecimento para as outras pessoas, porque as outras pessoas, estando no processo de construção de liderança, vai facilitar o seu trabalho. Você vai delegar com mais confiança e as pessoas vão ter mais autonomia, empoderamento para fazer o seu trabalho melhor. Estão percebendo aí o alcance da liderança para os empreendedores, o alcance da liderança para os gestores e aquela terceira figura que eu coloquei na minha chamada, que seria direcionado à live de hoje, os estudantes. Eu sou professor, eu devo estar caminhando aí para uma década ou muito próximo disso como professor, literalmente de graduação e pós-graduação, não é, a nível de especialização. Então, o estudante que bebe dessa fonte da liderança, ele também vai poder liderar o seu conhecimento. Primeiro, que ele vai se conhecer, que já é o primeiro passo, o grande luminar inicial, que é a conscientização, que eu falei que era do mercado, da sociedade, mas começando por nós, a nossa própria conscientização de nós mesmos, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. Por exemplo, você que ainda não assumiu o papel de um estudante universitário, que já tem uma carreira mais ou menos ali direcionada, não é? Se você é um estudante secundarista, mas que já está pensando na sua carreira, conhecer-se é ponto pacífico para que você identifique a carreira melhor para você. Conhecer, por exemplo, sabe o quê? Que vai ser maravilhoso quando você tiver esse conhecimento sobre os temperamentos. O teu temperamento vai te direcionar de uma maneira assim maravilhosa rumo à carreira que você precisa escolher para se dar bem, para ser feliz, para ganhar dinheiro, para ter sucesso, etc, etc. Se você desconhece quem você é, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seu temperamento, como treinar a sua vontade, você vai errar muito. Errar não é problema. O problema é que quando a gente fica no erro. E quando a gente perde muito tempo da nossa vida no erro. Esse é o grande problema que a liderança pode ajudar, porque o primeiro passo da liderança é o autoconhecimento. É conhecer a si próprio. Né? Esse negócio do temperamento é maravilhoso. Aqui na minha casa, por exemplo, nós temos os 4 temperamentos que nós vamos falar mais para frente. O fleumático, que é o meu filho mais velho, o colérico, que é a minha esposa, o sanguíneo, que é o meu filho mais novo, e o melancólico, que sou eu. Cada um destes tem um universo de coisas boas, de virtudes e de coisas ruins, que tem que ser consertado. Né? Nós somos um vaso rachado, não é? Então a gente precisa ir consertando as coisas, isso aí é fato. Basta você parar e olhar para você 30 segundinhos que você vai ver que você tem coisas boas e você tem coisas ruins que você precisa consertar. Não é? Daí o autoconhecimento, daí a liderança. Ok, então era isso que eu queria falar, que você pode construir a sua liderança, não esperando 2021, que daqui a pouco chega.
Daqui a algumas pouquinhas horas chega. Mas agora, em 2020, construir esse propósito aqui e aqui de que a liderança, que é inicialmente conscientização, empoderamento e o aperfeiçoamento constante, isso está muito próximo de você. Basta você querer. Muito próximo de você. Basta você duvidar. Eu duvido que isso possa me ajudar. Então, dê uma chance a você nessa construção. Dê uma chance à liderança. Dê uma chance à liderança 360, que eu tenho certeza que em 2021 você vai ter ferramentas, conhecimento, orientação, você vai ter momentos com você, por exemplo. Como você vai se conhecer se você não para? Se você não silencia? Não dá. Momento para fechar a nossa live, a última das primeiras. Então, eu vou dizer o que não é liderança. Até agora eu falei um pouco sobre a liderança, né? Liderança, então, é você inicialmente ter a consciência de si, conscientizar-se, empoderar-se e aperfeiçoar-se. E o que não é liderança? Liderança não é um crachá no peito. Líder fulano de tal. Liderança não é um registro na carteira. Eu sou líder na empresa tal. Liderança não é isso. Liderança vai muito além de um crachá, vai muito além de um registro, vai muito além de um papel. Liderança é pensar como um líder. Que eu posso ser melhor, é ter um mindset de crescimento. Vamos falar de mindset, mentalidade. Mindset é mentalidade. Mindset de crescimento. Diferente do mindset fixo, da mentalidade fixa, que é aquela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. A síndrome Gabriela, né? Para os mais velhos, nós sabemos o que é essa síndrome da Gabriela, né? De uma novela antiga. Mentalidade fixa. Isso não pode existir na liderança. Um líder é alguém que pensa grande, magnanimidade e tem a capacidade de ser humilde para saber que precisa melhorar sempre. Olha as duas colunas iniciais das virtudes que seguram toda a liderança de todo líder. O líder de verdade, tá? Não é aquele líder de crachá, de carteirinha, líder que está escrito líder lá no Instagram dele. O líder de verdade. Você vai identificar o líder. Como eu identifico o líder? Humildade, magnanimidade. Humildade que precisa reconhecer a sua pequenez, que é um vaso rachado e que precisa melhorar constantemente e potencializar aquilo que Deus deu a ele de bom, de virtude, potencializar aquilo e combater os vícios, que é o inimigo da virtude. Então, humildade e a magnanimidade, a alma grande, aquele que pensa grande, pensa coisas maravilhosas para si e para os outros e busca isso, não só para si, mas para si e para os outros. Humildade, magnanimidade. Quer que eu resuma tudo isso numa frase? Fazer o que deves e estar naquilo que fazes. Fazer o que você deve fazer e estar, ou seja, mergulhado de coração, de mente, com todos os teus recursos, recursos financeiros, todos os teus recursos, estar ali naquilo que você se pretende fazer. Seja como um gestor, seja como um empreendedor, um estudante, um pai, um professor, um médico, não importa. A liderança está nisso tudo. E essa frase, que não é uma frase minha, é uma frase de São José Maria Escrivá, reflete perfeitamente isso. Fazer o que deves. O que você deve fazer? Você é empreendedor, você é gestor, você é estudante, você é pai, você... O que você deve fazer? Fazer o que deves e estar naquilo que você faz. Ou seja, fazer o que você deve fazer da melhor forma que você puder. E essa melhor forma pode ser potencializada
com a ajuda da Liderança 360, Líder 360, que é a minha mentoria, a minha escola de lideranças para gestores, estudantes, políticos. A gente vai ter momentos aqui para falar sobre políticos, ok? De onde eu venho, do mundo da política também, não da política como candidato, como partidário, mas como gestor de comunicação, de marketing e comunicação nesse mundo da política. A gente precisa do mundo da política, porque tudo passa pela política, então não adianta a gente ficar demonizando a política. Mas essas coisas a gente vai falar ao longo de 2021. Então, liderança se ensina, liderança se aprende. Seja um líder a partir de 2021 e entrando pelo resto da tua vida, ok? Obrigado por 2020, agradecer a Deus por 2020, por tudo, não é? Todos os problemas que o mundo inteiro passou em 2020, todas as tristezas, as lágrimas que foram derramadas. Deus sabe por que tudo isso, nós não sabemos porque nós somos limitados. E temos que ter humildade, líder é humilde, não é? Temos que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, mas Deus sabe tudo. E um dia a gente vai entender por que 2020 foi desse jeito, não é? Vamos rumo a 2021, daqui a algumas horinhas. Feliz 2021 para você, uma feliz passagem de ano, um feliz Réveillon com você, com sua família, com seus amigos, onde você esteja. Eu espero que a gente se encontre na nossa jornada Líder 360, que começou agora, ainda em 2020. A gente se vê.